Ontem em Campos do Jordão nós fizemos a primeira parte da herborização, né? Que era fazer aquela coleta e colocar na prensa. O que vai acontecer hoje aqui no laboratório? Bom, depois que a gente colhe a amostra fértil, né, com as estruturas reprodutivas e prensa já em campo, que é o ideal, aí a gente vai para a segunda etapa do processo de herborização e preparação da essicata, que é secar o material. Ela vai ser seca na estufa a 60 graus, 2 a 3 dias, varia conforme a quantidade de água que o material apresenta. Depois de seca, uma parte das bácares vai para o laboratório químico para mais uma etapa do processo e outra parte vai para um herbário, espécie de biblioteca de plantas, onde elas são conservadas por tempo indeterminado e servem de consulta para outros grupos de pesquisas científicas. Ontem nós fomos a Campos do Jordão, estávamos em campo fazendo a coleta, né? Agora aqui no laboratório nós vamos para a segunda parte, né, do todo da pesquisa, que é a parte química. Exatamente. Então a gente está em que tipo de laboratório? Nós estamos agora no laboratório de pesquisa, onde o objetivo então agora é o estudo da composição química dessas espécies vegetais que nós selecionamos para o estudo. Então, parte do material coletado vai ser estudado na forma fresca e parte do material deve ser seco, como a professora Euriana mostrou, e ele é processado de uma outra maneira. Essa é a Aline, aluna de Química. Esse é um trabalho que faz parte do PGI dela, que ela vai apresentar no próximo semestre. O que ela está fazendo? Ela está separando as folhas de uma das espécies de bácaras que nós coletamos ontem. Ela já separou uma parte, ela pesou essa quantidade de folhas e agora ela vai transferir para um balão. O objetivo desse processo é isolar as substâncias voláteis, é a obtenção ou extração do que nós chamamos de óleo essencial. O material seco é processado e moído e recebe vários tipos de solventes para isolar as substâncias não voláteis. A seguir, outros procedimentos são realizados para o isolamento das substâncias, como a cromatografia em coluna. A identificação estrutural é feita fora do Mackenzie com universidades parceiras como a USP, por exemplo, onde são empregados métodos como ressonância magnética nuclear, infravermelho e ultravioleta, entre outros. Amontoado de plantinha veio parar aqui. Exatamente. Então aqui nós temos uma fração que é constituída basicamente por uma substância, né? Nós já tínhamos então uma ideia da sua estrutura. A estrutura foi determinada através de uma análise de espectro de carbono 13 em parceria com a USP. Em seguida, a equipe do Mackenzie recebe dados que são comparados com a literatura para finalmente chegar na identificação estrutural da substância química. Determinar a presença dela nas espécies vegetais é o ponto final da atuação da equipe de químicos. O próximo passo é testar nos animais. Quando se chega ao extrato, ele é enviado para você, né, Daniela? Sim. E o que acontece com ele? Quais são as etapas pelas quais esse extrato passa? O extrato vai chegar para a gente de várias maneiras. Um exemplo é esse extrato bruto, tá? Que saiu lá da química, que veio direto para cá. Esse extrato, a Lígia vai pesar, tá? Numa concentração, num peso determinado, e a gente vai fazer a dissolução desse extrato num solvente. Depois da dissolução do extrato, ele será testado em ratos de laboratório. Neles serão aplicados agentes inflamatórios e, posteriormente, os extratos, para se identificar se há realmente uma propriedade anti-inflamatória. Quantas vezes vocês fazem esse processo todo? A gente repete no mínimo 3 vezes cada protocolo desse, para depois a gente passar esses resultados para um gráfico e aí sim poder passar para a Paulette. A gente, em grupo, a gente organiza esses dados para publicação, para congressos. E é assim que funciona. Aí, nesse caso, pode ser que algum laboratório se interesse por essa pesquisa e queira testá-lo num medicamento, por exemplo. Um novo medicamento. O que acontece aqui é o seguinte: a gente faz o primeiro estágio. Então, posteriormente a isso, a gente tem vários outros testes a serem feitos antes disso virar um medicamento. Como se viu, levam-se anos para comprovar as propriedades fitoterápicas de materiais vegetais.
Os resultados das pesquisas são divulgados em publicações especializadas e apresentados em eventos. Se elas vão gerar novos medicamentos, depende do interesse dos laboratórios farmacêuticos. Agora você pode ter uma ideia de quanto tempo se leva para descobrir um novo medicamento e o quanto é difícil fazer pesquisa científica no âmbito universitário. Uma curiosidade: o mais incrível é que, apesar do investimento da indústria farmacêutica em novos medicamentos ser muito alto, como mostramos no início da matéria, a chance desse novo medicamento ter sucesso no mercado é de menos de 1%. Isso mostra o quanto a pesquisa científica é fundamental para a descoberta de uma nova droga, já que trata-se de um processo demorado, caro e altamente arriscado.